Olá, meu amigo, minha amiga do quinto período, tudo bem com vocês? Nós vamos tratar hoje, nessa aula, de um assunto ainda dentro dos direitos reais, do rol do artigo 1225, mas agora nós vamos tratar dos direitos reais de garantia. Então vamos falar hoje do penhor, da hipoteca e da anticrese, tá bom? Esses três direitos reais de garantia previstos a partir do artigo 1451, e aí nós vamos até o artigo 1510 tratando desse assunto, tá certo? Artigo 1551 fala de penhor. O que seria o penhor? Penhor seria um bem móvel dado em garantia ao cumprimento de uma determinada obrigação. E por que é considerado então uma garantia? Porque geralmente ele fica no domínio, melhor dizendo, na posse do credor até que a obrigação seja cumprida, tá? Então qualquer bem imóvel pode ser suscetível de penhor. Nós temos, por exemplo, no 461, no 1461, a previsão de penhor de veículos, tá bom? Mas esse penhor pode ser também de outros bens, penhor de joias, penhor de, vamos colocar aqui, de implemento agrícola, alguma coisa nesse sentido, tá certo? Então, ó, o artigo 1452 fala que constitui-se o penhor de direito mediante instrumento público ou particular, mas com registro no cartório de registro de, não é o de imóveis, que nós estamos falando de penhor, bens móveis, cartório de registro de títulos e documentos. Esse é o artigo 1452, que nós possamos observar isso com atenção aí, ó. Então, é um negócio jurídico e todo negócio jurídico tem forma, se houver previsão na lei, deve ser obedecido dessa forma. Então, a forma prevista para esse negócio jurídico chamado penhor está em 1452, instrumento público ou instrumento particular, não importa qual seja, o que importa é que tem que ser registrado no cartório de registro de títulos e documentos, tá bom? Muito bom. E aí nós temos alguns outros detalhes que têm relevância, que são tratados aí nesse artigo. O que nós temos aí no 1459, que eu quero ressaltar, são os direitos, né, do credor. Diz assim o artigo 1459, ao credor em penhor de título de crédito, por exemplo, que é um bem imóvel também, compete o direito de conservar sua posse do título, usar os meios convenientes para assegurar seus direitos, fazer intimar o devedor do título, receber importância consubstanciada. O que eu quero te dizer é o seguinte, isso aqui é uma prova de que há a caracterização de um bem, da posse do bem dado em garantia por parte do credor. Então esse bem entregue às mãos do credor, tá certo? Nós vamos ver em hipoteca que nem sempre o bem hipotecado fica sobre a posse do credor. Bom, penhor então é isso. Esse penhor ele pode ser instituído também de forma legal, é relevante falar isso, ou seja, automaticamente. As hipóteses aí previstas no artigo 1467 são hipóteses de penhor legal que ocorrem independente de convenção das partes, tá? São duas situações. E aí nós vamos então para a hipoteca. A hipoteca já é uma garantia prestada por um bem imóvel ou que se assemelhe ou equiparado a isso, né? Então vamos dizer aqui, o artigo 1473 ele fala que os imóveis, os acessórios conjuntamente com eles são considerados bens suscetíveis de hipoteca, o domínio direto, o domínio útil, as estradas de ferro, os recursos naturais, os navios, aeronaves, direito de uso para fim de moradia, direito real de uso, a propriedade superficiária, todos esses são considerados bens suscetíveis de hipoteca. Então, se a pergunta for qual o direito real que pode recair sobre um bem, um veículo? Você vai falar, veículo é bem imóvel, então só pode ser penhor. Mas, se não for um bem imóvel e estiver aí no rol do 1473, será considerado então uma hipoteca. Então, se alguém te perguntar assim, qual é a alternativa que corresponde a um crédito hipotecário?
Você vai marcar, obviamente, aquela que está garantida por um desses bens previstos no artigo 1473, geralmente um bem imóvel ou equiparado, tá bom? Então, gente, a hipoteca também ela pode ter várias formas. Tem a hipoteca legal, que nós temos assim como o penhor, a previsão aí no 1489, né, que já institui hipoteca de pleno direito. Nós temos também a necessidade, demonstrada no artigo 1492, da hipoteca ser registrada agora sim no cartório de registro de imóveis, tá bom? Nós temos a forma de extinção da hipoteca. A hipoteca ela se extingue, obviamente, pelo cumprimento da obrigação, pelo perecimento da coisa hipotecada, pela resolução da propriedade, né, pela renúncia do credor, pela remissão, pelo pagamento, né, pela quitação, pela arrematação ou adjudicação. E aí nós vemos, a partir do artigo 1502, algumas espécies de hipoteca de vias férreas, por exemplo, prevista aí no artigo 1502, né? E aí nós temos essa regulamentação especial, tá bom? Obviamente que você vai lá no 1473 e vai ver aí quais são as espécies de hipoteca previstas aí, tá certo? Bom, e aí por fim nós temos a anticrese. Olha o que diz o artigo 1506. Pode o devedor ou outrem por ele, com a entrega de um imóvel ao credor, ceder-lhe o direito de perceber em compensação da dívida os frutos e rendimentos. Isso acontece muito com gente que está devendo, não tem outra coisa para pagar, e aí fala assim, olha, mas eu tenho um galpão. Vamos fazer o seguinte, esse galpão está alugado. Os rendimentos desse galpão, então, serão destinados ao pagamento dessa dívida. Então você institui a anticrese e daí você começa a cumprir a sua obrigação com os frutos que se obtém desse bem que é um bem imóvel, tá bom? Então o anticrese ele é muito pouco visto. Teve uma certa feita que eu, na condição de advogado, precisei de fazer um pedido de instituição de anticrese e foi deferido o meu pedido perante o juízo de uma vara civil que me garantiu o direito de auferir ou de obter os lucros de uma instituição de ensino. Ela alegava, o meu cliente credor, ela alegava que não tinha condição de fazer o pagamento e eu mencionei que ela recebia mensalidades todos os dias na sua tesouraria. E lá, então, no processo, ficou comprovada a situação e o juiz autorizou que o oficial de justiça estivesse acompanhando o tesoureiro todos os dias e retendo ali o que fosse necessário para o pagamento da dívida. Eu queria só o lucro, tá bom? Não falei de penhora, eu falei de anticrese, tá certo? Tem uma certa diferença aí. Estudem aí esse conteúdo, penhor, anticrese e hipoteca. Um abraço e até a próxima.